Animada, cheia, né? Os irmãos alegres no Espírito de Deus. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 23. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Hoje não tem classe de crianças, não. As crianças. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre perdão. Né? Perdão, na verdade, não é algo fácil. Se eu te falar que é algo fácil, não é. É algo difícil. Mas eu quero te dizer que perdão não só é necessário, mas perdão, ele é algo vital. Nós vamos ver que quando nós não perdoamos, nós morremos. É questão de vida ou morte. Nós vamos ver um pouquinho sobre perdão aí. Essa palavra ela fala sobre perdão. Mateus capítulo 18, versículo 23. Amém? Toda a igreja achou? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus conservos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se e reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, antes que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, amada igreja, pode se sentar. Senhor, nós nos alegramos com a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz, e a Tua palavra ela traz discernimento do propósito do coração, Senhor. Senhor, a Tua palavra ela é como espelho da nossa alma, ela nos revela mesmo aquilo que está dentro de nós, precisamos ver. Por isso, Santo Espírito de Deus, abra o nosso entendimento esta hora agora, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Senhor, revela a cada coração aquilo aonde que eu não posso chegar, o Senhor pode, o Teu Santo Espírito pode, Senhor. Por isso, alcance esse coração mesmo agora, o transformando e o curando completamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, perdão. Perdão significa remir. Perdão significa abrir mão da dívida. Ou seja, quando alguém te ofendeu, quando alguém fez algo com você, mesmo que você tenha ainda ali um motivo para ficar com raiva, para ficar odiando aquela pessoa,
você decide abrir mão. Você decide ali falar: olha, essa pessoa fez isso, mas eu decido não guardar esse sentimento no meu coração. Eu decido abrir mão dessa dívida. Perdão, então, é remir. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa lá no clube. Eu estava relatando para ele que eu ia pregar essa pregação. Ele ainda não conhece o Jesus. E eu estava falando com ele ali, compartilhando. E ele me contou uma história que aconteceu com ele muito interessante. Ele disse que havia uma pessoa que devia ele R$900. Ele é torneiro mecânico. Ele disse que, como tem poucas pessoas que devem ele escreve ali no quadro para ele lembrar. E tinha um amigo dele que devia esses R$900 há anos e não pagava a dívida. Falava que ia pagar, mas não pagava, ele cobrava, não pagava. E aquilo estava incomodando, ele estava ficando com raiva ali dentro dele já, a ponto de não ficar mais amigo do amigo, mas virar inimigo do amigo dele e tudo. Até que então que ele entendeu que ele precisava de abrir mão daquilo ali, porque aquilo estava fazendo mal para ele. E naquele quadro ali, então, aquela dívida, ele riscou aquela dívida com um pincel ali em cima ali daquele quadro, e aquela dívida ali escreveu assim: não me deve nada. E ele fala assim: olha, nem se ele quiser vir me pagar, eu vou receber, porque ele não me deve nada. Eu decidi abrir mão daquela dívida, e foi tão bom para mim quando eu abri mão daquela dívida. Tirou um peso de dentro da minha alma, tirou uma angústia de dentro da minha alma. Meus irmãos, e quantos de nós precisamos fazer isso essa noite? Às vezes nós estamos com o nosso coração cheio, coisas que nós estamos guardando ali, coisas que estamos contrariando, coisas que estão tirando a nossa paz, estão tirando a nossa alegria, que está roubando as nossas forças. Mas quando eu e você decidimos abrir mão, Deus, Ele enche o nosso coração de paz de novo. Ele enche o nosso coração de alegria de novo. Na verdade, eu estou te pregando nessa pregação. O Senhor me deu um mês atrás e falou: você vai trazer essa pregação para a igreja. É por isso que eu estou pregando aqui essa pregação. Não tinha um propósito de pregar isso não, mas Deus falou: olha, você vai trazer. E tenha certeza, Deus vai falar com você poderosamente essa noite. Se você abrir o seu coração, Deus, Ele vai arrancar esse sentimento que está tirando a sua alegria, esse sentimento que está roubando as tuas forças, e vai colocar a paz e a alegria dele dentro do seu coração. Amém? Então decida fazer igual essa pessoa, que ele decidiu escrever ali: não me deve nada. Nós podemos falar de perdão de 3 formas quando nós falamos de perdão. A primeira coisa, o perdão de Deus para conosco. Nós precisamos entender o perdão de Deus para com a nossa vida, porque se você não entender isso, você não vai ter facilidade de perdoar. E essa noite eu quero levar você a entender qual que é o perdão de Deus para com a sua vida. A segunda coisa que eu quero tratar então, a segunda parte: perdão de nós para com o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, ou que a gente acha que ofendeu. Às vezes a pessoa nem nos ofendeu, mas a gente acha que ofendeu. Então, o perdão de nós para com o nosso irmão. Nós vamos trabalhar esse tópico também. E a terceira coisa que eu quero falar para você essa noite: o perdão de nós para com nós mesmos. Que às vezes nós mesmos precisamos nos perdoar. Quantas pessoas elas não conseguem ir para frente, elas têm ali a sua força roubada, a sua energia roubada, porque às vezes elas mesmas não conseguem perdoar elas. E nós vamos ver sobre isso aqui. Essa parábola aqui, então, quando talvez você lê essa parábola, você não entende muito bem. Como eu confesso, muitas vezes eu já li essa parábola e não entendi muito bem, até que um dia eu comecei a pesquisar e a entender o que Jesus queria ensinar através dessa parábola. Meus irmãos, na verdade essa parábola era uma hipérbole. Quando aquele homem ele promete que ele ia pagar a dívida dele, ele está prometendo aquilo que ele não pode fazer, aquilo que ele não pode pagar, porque aquela dívida era algo impagável, aquela dívida era algo tão grande que, humanamente dizendo, não tem como ninguém pagar. Só para você ter uma ideia, a palavra fala que aquele homem devia 10.000 talentos.
Você sabe que um talento, quantos quilos de ouro são? Um talento, ele é 35 quilos de ouro. Faz a conta, que ele devia 10 mil talentos. Um talento é 35 mil. Pagar um talento só já era complicado, porque é 35 quilos de ouro. E 10 mil talentos? 10 mil talentos é 350 mil quilos de ouro. É mais de 10 carretas, eu não sei com uma carreta quanto transporta, acho que 30 mil quilos, né? É 12 carretas cheias de ouro. Aquela dívida era algo tão grandioso ali, algo tão impagável, só para você ter uma ideia, que todo o recolhimento de impostos, não só de Israel ali, mas de todo mundo daquela época ali, da Palestina ali, não chegava a 1.000 talentos. Ou seja, eles iam levar 13 anos e recolher todos os impostos do mundo da época para pagar aquela dívida, de tão grande que aquela dívida ela era algo totalmente impagável. Essa é a nossa dívida. Nós não podemos pagar com os nossos esforços, nós não podemos pagar por nós mesmos. Só o sangue de Jesus ali na cruz pode pagar essa dívida por mim e por você. Esse é o tamanho da minha dívida e da sua dívida. Não adianta querer pagar promessa, não adianta querer com a justiça própria. Eu acho engraçado, você às vezes pega para a pessoa, convida ela a conhecer o Senhor Jesus e fala: eu estou me preparando. Ela nunca vai estar preparada, porque o ser humano por ele é nada. A Bíblia fala que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. Quero contar uma história para você entender bem isso. A nossa dívida ela era impagável. Só um homem justo poderia pagar a nossa dívida. Aquele que não tem pecado, ele se fez pecado por nós. Ele foi pendurado no madeiro. Ele se foi maldito por mim e por você. Diz que tinha tradição numa cidade que um juiz, o juiz ali, ele tinha um filho, e aquele juiz ele era muito severo. E aquele juiz ele não aturava erro de ninguém, ele julgava mesmo, segundo a justiça ali daquela cidade. Todo mundo era julgado. Um dia o filho daquele juiz irresponsavelmente ali matou uma pessoa, acidental, mas de forma irresponsável. E naquela cidade, quem matasse alguém acidentalmente assim, ele tinha que ser julgado e ele tinha que ser morto. E aquele juiz, então ali ele tinha sentença ali, o julgamento do seu filho diante dele. E as pessoas daquela cidade ali ficaram impressionadas, ficaram assim: agora vamos ver como é que ele vai agir. Ele sempre foi um homem tão justo, ele sempre mesmo foi um homem tão pautado na lei, ele sempre obedeceu à lei, e ele sempre julgou as pessoas ali pela lei ali. Como é que ele vai fazer agora? Como é que ele vai fazer o seu próprio filho? E havia grande expectativa naquela cidade ali, qual que seria o julgamento do filho daquele juiz. E chegou o dia do julgamento, todo mundo estava na expectativa, né? Se fosse nos dias de hoje, o canal de televisão tinha até comprado o direito para transmitir ali, né? Estava querendo saber como é que o juiz vai agir agora, é o seu filho que ele vai julgar, nós queremos ver. E aquele juiz então, ele julgou o seu filho, ele deu a sentença do seu filho ali, e para surpresa da população daquele local, aquele juiz ele julgou que o seu filho ele fosse condenado à morte. E as pessoas ficaram assustadas com aquilo. Nossa, ele é justo mesmo. Até o seu próprio filho ele julgou e ele deu a sentença de morte para o seu próprio filho. E havia uma tradição ali, que uma pessoa justa poderia pagar a dívida em lugar da outra pessoa.
E aquele juiz, então, ao dar a sentença de morte, ele levantou, ele falou: eu, como juiz justo, eu julguei a pena que meu filho tinha que sofrer. Ele tirou a sua peca, então. Ele falou: eu, como pai, eu vou morrer no lugar do meu filho. Eu vou dar a minha vida, porque tem aqui também na lei que uma pessoa justa pode morrer no lugar do outro. Eu, como pai, eu vou morrer no lugar do meu filho. Meus irmãos, essa história, na verdade, ela narra a história do próprio Deus. Havia sentença de morte que pesava contra mim e contra você. Havia um acusador que apontava a nossa dívida diante de Deus, que todo dia ele acusava, apontava a nossa dívida. Mas a palavra diz que Jesus, ele tomou a nossa dívida da mão do diabo e ele a cravou na cruz do Calvário. E hoje eu e você que cremos na justiça que foi feita através da cruz, nós temos a remissão dos nossos pecados, nós temos o perdão dos nossos pecados, porque agora já não é a nossa própria justiça, mas agora é a justiça de Deus em nós. Por isso que a palavra vai dizer que o primeiro homem ele foi alma vivente. Deus ele soprou e ele deu um espírito de vida a Adão ali. E Adão, quando ele pecou, então ele é separado de Deus. E a morte ela começa a reinar. Mas através do Senhor Jesus, ele não só é alma vivente, mas como ele é um espírito vivificante. E se você crê, você tem a vida de Deus em você, você tem a justiça de Deus feita em você. Essa dívida que era impagável, o Senhor Jesus, ele pagou por mim e pagou por você. Aleluia! Por isso que a palavra vai dizer: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo apavorado, ele diz: quem pode me livrar do corpo dessa morte? Quem pode me livrar do espírito dessa morte? Mas quando ele entra em Romanos, ele vai dizer: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Se você crê, e se você recebeu o Senhor Jesus, a morte ela não reina mais sobre você, porque ele é o espírito vivificante. Ele pagou a sua dívida, ele te deu perdão, ele remiu a sua dívida ali. E hoje nós temos sim o espírito vivificante, que é o próprio Senhor Jesus, sobre a nossa vida. O preço foi pago ali na cruz. Meus irmãos, eu quero dizer então, através disso, se você começar a entender o perdão que Deus trouxe, essa dívida que era impagável, 350 mil quilos de ouro, Jesus conta como uma hipérbole. E é interessante, a palavra vai narrar que aquele homem, ao sair dali, o que acontece na história aqui? Lembrando a história, ele encontra um dos seus conservos, só que esse que ele encontra devia a ele 100 denários. Sabe quanto que é um denário? Um denário é o dia de um trabalhador. Se fosse hoje, o salário está 1.039, acho que não chega a 40 reais, talvez 35 reais. Aliás, nem isso, né? 33 reais. Se descontar então 30 reais. Era 100 dias. Era o preço de um escravo. Era 100 dias de trabalho. A dívida, só para você ter uma ideia, a dívida daquele homem que foi perdoado por esse rei era 600 mil vezes maior do que a dívida do seu conservo. Tão pequena, a dívida do seu conservo era tão pequena perto da dívida que ele foi perdoado. Era 100 dias de trabalho.
ele trabalhando 150 mil anos, ele não pagava a sua dívida, que ele foi perdoado. Mas ele encontrou com o que lhe devia 100 dias de trabalho, talvez 3 mil reais. Uma dívida pequena, mas quando ele encontra com o seu conservo, ele cobra a sua dívida, e da mesma forma que ele implorou aquele rei para que ele não fosse vendido, para que ele não fosse escravizado, para que a sua família não fosse escravizado. O seu conservo agora, ele clama também, ele está diante dele ali. Eu creio que ele pode ver o mesmo filme que ele assistiu ali diante daquele rei que o perdoou. E ele começa, aquele conservo, então começa a clamar: olha, tem misericórdia, tem paciência de mim, porque eu vou pagar essa dívida. Mas a palavra que fala que ele pega o seu conservo ali, e parece que ele começa a balançar, e ele fala: você vai ter que me pagar, você tem que me pagar, se não me pagar, eu vou mandar te prender, eu tenho que receber essa dívida de qualquer maneira. E ele então ali, a gente conhece a história, que ele sai dali, e ele vai até as autoridades, e o seu conservo ali, ele é preso. Foi algo tão traumático, algo tão duro, que os companheiros daquele conservo ali não aguentaram entre eles. Olha, nós temos que ir lá no rei, porque ele foi perdoado de uma dívida grande. Agora esse com uma dívida tão pequena, ele não conseguiu perdoar. Ele que foi perdoado de algo tão grandioso. E ele vai lá diante do rei, então, ali os companheiros falam: olha, rei, você perdoou aquele servo seu de tão grande dívida, mas nós estamos aqui porque nós testemunhamos, nós vimos que ele encontrou com um conterrâneo dele o que devia uma dívida tão pequena, e ele não quis perdoar como ele foi perdoado. Ele mandou aquele homem para a prisão, e nós ficamos abalados com isso. Nós estamos diante do Senhor. Meus irmãos, é aquele que pode acertar a conta, manda chamar ele de novo, ele tem que ir, porque se não esse negócio vai ficar feio. É igual quando você recebe uma intimação, você tem que ir na delegacia. Eu nunca recebi não, mas se receber tem que ir, porque se não for, eles vão te buscar na sua casa, né? E ele tem que comparecer diante do rei. Eu fico pensando nessa cena, ele diante do rei, o rei olha para ele e fala: olha, eu te perdoei uma dívida tão grande, algo que você não podia pagar, algo que era impagável, e agora eu fiquei sabendo aqui de o que te devia, uma dívida tão pequena, algo tão pequenininho, você não pode perdoar, você não pode abrir mão. O rei fala: servo malvado, você vai ser entregue aos verdugos. E aquele homem é lançado na prisão, e aquele homem é entregue aos verdugos. Meus irmãos, verdugos aqui é demônios. Aquele que não perdoa, ele é entregue a espíritos atormentadores sobre a vida dele. Você pode frequentar a igreja, você pode ceiar, você pode estar aqui, você pode bater palma, sendo ré, fazer o que quiser, mas a verdade é, se você não perdoa, demônios vão começar a atormentar a sua vida. É algo terrível. Tem um provérbio chinês: você quer conviver com uma pessoa 24 horas? Quer conviver com alguém 24 horas? É só você odiar ela. Ela não vai sair da sua mente. Ela vai roubar tuas forças, ela vai roubar tua tranquilidade, ela vai roubar tua paz, ela vai roubar tua alegria, ela vai tirar a esperança de dentro do seu coração, vai te fazer uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa que anda de cabeça baixa. E quantos têm vivido assim? Porque tem guardado algo dentro dele que não é para guardar. Eu vi uma frase interessante que perdão, sabe o que é perdão? É você mandar o lixo embora que eles colocaram na sua vida. É você dizer assim: olha, esse lixo não me pertence não, vou mandar embora, isso não é meu não. Mas é engraçado que como a gente gosta de guardar coisa ruim. Você já viu? Ah, ele fez isso comigo, podia ter feito isso comigo. Ah, mas isso aconteceu.
Meus irmãos, a verdade é assim, por que eu narrei essa primeira parte sobre o perdão de Deus para com a nossa vida? É porque se nós entendemos o perdão de Deus, a grande dívida que você foi perdoada, você vai ter facilidade de perdoar. Porque você sabe o tamanho do perdão que Deus trouxe à sua vida. Amém. É por isso que é necessário entendermos qual que foi a nossa dívida, o preço que foi pago. Você quer andar com a pessoa 24 horas? Odeia. Guarda mágoa no seu coração. Se você guardar mágoa no seu coração, você vai trabalhar o dia inteiro, talvez, vai chegar em casa, aquela comida quentinha que a esposa fez, gostosa, que é a macarronada que Moisés gosta, às vezes, né? Abençoada, né? Aquele macarrão gostoso, né? A bolonhesa, né? Vai chegar cansado do serviço e vai ir lá jantar, aquela pessoa vai sentar do lado da sua mesa e vai tirar o seu apetite, porque ela não sai da sua mente, não sai do seu coração. Você vai deitar cansado depois de um dia de trabalho, na hora que você deitar ali, aquela pessoa deita do lado da sua cama e acaba com o seu sono. Quantas pessoas que estão com insônia não conseguem dormir porque estão guardando coisas dentro do seu coração, e aquilo tem feito um mal terrível na sua vida. Aquela pessoa vai tirar o seu sono. Você vai viajar, o Hernando Jesus fala muito isso. Você vai viajar, aquela pessoa vai pegar carona no banco do seu passageiro, vai com você de férias e vai acabar com as suas férias. Porque a falta de perdão ela faz isso. Ela tira a sua paz, aquela pessoa não sai. Quando você odeia alguém, quando você guarda mágoa, quando você guarda ressentimento, é como você se tornar aquela pessoa prisioneira dentro da sua mente. Ela nem sabe, mas você sabe, né? Quem ofende às vezes esquece, né? Mas você vai estar lá sofrendo, feito bobo, achando que o outro que vai sofrer. Porque a gente acha que a gente traz sentimento, quem vai sofrer é o outro. Mas a verdade é que quem sofre é nós mesmos. Porque aquilo rouba a sua energia, aquilo rouba a sua força, rouba a sua alegria. E às vezes o outro nem sabe o que está acontecendo. Diz que a falta de perdão é o veneno que você gostaria de dar para matar o outro. Só que quem está tomando o veneno é você mesmo. É por isso que perdão ele é vital, ele só não é necessário. É questão de vida ou morte. Se você não perdoa, você começa a morrer dentro de você. Meus irmãos, nós precisamos praticar o perdão. Eu sei que perdão não é algo fácil. Eu sei que perdoar é algo difícil. E eu sei que quando você ora aqui e decide perdoar, a cura talvez ela não acontece instantaneamente. Mas eu te garanto uma coisa, ela vai começar a acontecer a partir do momento que você decidir a perdoar. Ainda quando aquela lembrança vir no teu coração, você vai continuar exercendo perdão, e Deus ele vai te curando, ele vai te restaurando, a ponto de quando você olhar para aquilo não doer mais na sua vida, aquilo não te causar mais tristeza, angústia de alma. Eu sei que perdão não é às vezes um passo mágico. Às vezes é difícil de perdoarmos mesmo. Fico pensando em José do Egito. José do Egito, se você ler a história sobre perdão, a Bíblia é cheia de histórias de perdão. Se você ler, tem história de perdão o tempo todo, e uma delas é de José do Egito. José do Egito, só para você ter uma ideia, ele tinha tudo para ser angustiado, ele tinha tudo para não ir para frente na vida. Porque é um homem que sofreu uma injustiça tremenda, foi vendido pelos seus próprios irmãos mais velhos, aqueles que deviam proteger, aqueles que vendem ele ali. E quando José do Egito ele é vendido, ele ali, Deus ele abençoa ele na casa de Potifar, ele prospera naquela terra ali. E a gente sabe o que acontece, aquela mulher acusa injustamente José do Egito, inventa aquela história que ele tentou agarrar. Mas uma vez José do Egito, ele é vendido, ele é colocado na prisão, de novo. E quando ele está na prisão ali, aqueles dois homens têm os sonhos, e José do Egito revela aquele sonho, e ele fala com aquele ali, olha, você vai morrer, mas você vai viver, quando você estiver lá junto do rei, lembra de mim.
Só que aquele homem saiu dali e nem lembrou de José do Egito de novo. José do Egito podia ficar lá na prisão, tá vendo? Não dá para confiar em ninguém. Até meus irmãos me venderam, não gostam de mim. Eu fui caluniado de novo e eu estou na prisão agora, eu fui esquecido nesse lugar. Poderia pensar assim, mas não. Mas uma vez, Deus exalta a vida de José do Egito. É porque Deus tinha os planos dele. Às vezes os planos de Deus é mais alto que o nosso, nós não entendemos. Deus está desenhando a nossa história. As coisas estão acontecendo, porque lá na frente Deus tem algo muito maior, Ele está te preparando para aquilo ali. E ali então aquele copeiro, ele lembra de José do Egito, e ele quando o rei tem aquele sonho ali, aquelas 7 vacas magras, aquela história toda, e ele fala, olha, José do Egito pode revelar, e José do Egito vai e revela o sonho para o rei, Deus exalta José do Egito de novo, coloca ele como governador, ele leva aquela nação como potência. E você sabe por que José do Egito, a história de José do Egito ela é tão linda? Você sabe por que José do Egito foi exaltado? Por que José do Egito ele não ficou parado no meio da estrada, mas porque ele continuou caminhando para frente e crescendo de novo, e Deus exaltando a sua vida? José do Egito tem 2 filhos. Um deles se chama esquecimento. Aquilo que os homens me fizeram, eu decidi colocar diante de Deus, porque Ele é minha justiça verdadeira. E ele decide esquecer ali, não que ele não lembrava, porque a gente não tem problema de amnésia não, você não está com mal de Alzheimer não, mas é porque aquilo agora não é o objetivo da sua vida mais. Porque a pessoa que tem mágoa, o único objetivo que ela tem é de prejudicar o outro, ela até dá a fortuna dela para acabar com o outro. Mas ele resolveu abrir mão. Ele sabia que quem era a sua justiça era Deus. E ele tem o 2º filho, então. O outro filho dele, sabe como é que chama? O primeiro era esquecimento. O segundo se chama acréscimo. Aquilo que os homens me fizeram, eu decidi me colocar diante do Senhor. E ali saber que Ele é a minha justiça, decidi esquecer. Deus acrescentou na minha vida. Quem acrescenta na sua vida é Deus. Sabe por que é tão difícil perdoar? É porque nós não queremos abrir mão do nosso senso de justiça. Eu tenho direito. Ele que fez isso comigo. E nós ficamos como detentores ali da verdade. Você já viu o casal brigando com o outro, você foi conversar? Sempre é ele que tem o direito. A história do outro nunca é verdadeira, é sempre a dele. Não foi porque fizeram isso comigo, é por isso que eu estou chateado assim mesmo, é por isso que eu não vou para frente, é porque ele estragou a minha vida, esse capa, essa coisa que aconteceu comigo. Não é assim que a gente fica? Meus irmãos, eu me lembro, você deve ter brincado dessa brincadeira. Menino brinca disso de dar tapa no outro. Não vai falar que você não brinca, porque deve ter brincado assim, viu? Às vezes eu tenho irmãos maiores, a gente brincava de dar tapa no outro. Só que de repente um queria parar a brincadeira. Só que quem tinha tomado o tapa era o outro. Fala, não, só aceito parar a brincadeira, você der o último tapa. Porque eu não posso sair no prejuízo, não. Então, se não desse o último tapa, não parava a brincadeira. Acabava que um dos dois aceitava, dava briga. Aí a mãe da gente vinha e ficava pior ainda, que batia nos dois, né? É porque nós temos muito nosso senso de justiça. Quando você decide perdoar, sabe a verdade? Você olha com o amor de Deus. E você olha que você é tão falho quanto aquela pessoa. Você fala, é verdade, essa pessoa pisou na bola comigo. Ela fez isso de errado comigo. Mas eu também sou humano igual a ela. Quando você decide perdoar, você reconhece que você é humano também. E que só há um Deus justo e verdadeiro sobre todos, que é o próprio Deus. Aquele que pagou o preço por mim e pagou um preço por você. Estou aqui diante da minha esposa Adriana. A gente sabe da história, teve uma irmã assassinada. A pessoa entrou no apartamento da irmã dela, assassinou, né? Essa pessoa demorava com a outra irmã dela. Poderia ter parado a vida dela, poderia ter ficado magoado. Ela falou, se eu não perdoar, eu vou morrer.
Eu preciso perdoar. Eu sei que esse homem fez muito mal, muito ruim. Eu sei que ele merece a justiça dos homens, como ele está preso. Mas por mim, diante de Deus, eu libero ele. Ele conhece o Senhor Jesus, que ele é digno da misericórdia de Deus. Meus irmãos, se nós não abrirmos o nosso coração e tirar o veneno que está dentro de nós, ele vai nos contaminar todo e vai nos matar. E tem pessoas que não vai adiantar tomar ansiolítico, vai tomar remédio para isso, para ansiedade, para aquilo, porque nada tira a mágoa, o rancor e a dor de dentro de você, a não ser o sangue de Jesus, o perdão de Deus sobre a sua vida. Quando você decide abrir o seu coração e falar: Senhor, eu estou com raiva mesmo, isso aconteceu comigo, é verdade, porque eu quero matar ele mesmo. Se eu pudesse, eu dava um veneno e morrer agora, mas Deus me ajuda, porque eu não quero agir assim, porque eu sei que o perdão do Senhor é muito maior. O Senhor me perdoou, e é por isso que eu quero perdoar essa pessoa. O que a oração do Pai Nosso vai dizer? Olha, perdoa assim como nós temos nos perdoado a quem tem nos ofendido. A pessoa que não perdoa, ela não tem direito do perdão de Deus. É isso que Jesus está falando. Olha, você quer o perdão de Deus? Perdoa o seu irmão primeiro. Como é que você quer perdão de uma dívida tão grande se você não é capaz de perdoar uma dívida pequena? Perdoa como tem perdoado o que nos tem ofendido. Hebreus diz: olha, ninguém se prive da graça de Deus. Aquele que não perdoa, ele se priva do amor de Deus, ele se priva da graça de Deus. E a palavra diz: olha, ninguém se priva da graça de Deus com raiz de amargura. Você quer se privar da graça de Deus? A pessoa não perdoar. Perdão, ele é algo totalmente destrutivo. A falta de perdão é algo totalmente destrutivo. A falta de perdão é algo totalmente que corrói você por dentro. É por isso que o inimigo ele quer contaminar a igreja, quer botar um contra o outro. Ah, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do cabelo, eu não gosto dessa irmã, ela é muito parecida. Ah, eu não gosto daquele ali, não. Ele é muito arrogante, ele é assim, ele é aquilo. E a igreja começa a ficar assim. Sabe o que acontece? Essa igreja fica doente, essa igreja não vai para frente, ela não cresce, e se crescer, cresce uma igreja doente. Porque quem entende que ele recebeu o perdão de Deus, ele decide abrir o coração para amar, seja quem for, do jeito que a pessoa é, porque ele entende que aquela pessoa foi comprada e remida pelo Senhor Jesus. Eu vejo que às vezes a igreja ela age com tanta picuinha, com tanta coisa. É por isso que a igreja às vezes é tão doente, meus irmãos. Não é só porque ela recebeu gente doente, não. Vinde a mim como isso é verdade. Chega gente doente na igreja, nós estamos abertos para receber gente doente. Mas quem chegar aqui tem que ser curado, porque tem um Jeová Rafa, aquele que cura. Ele está aqui no nosso meio. Mas sabe por que as pessoas não é curadas? Porque quando chega, encontra um monte de gente doente, cheia de picuinha na alma, cheia de bagunça dentro dele, e quando a pessoa chega, começa a contaminar o outro, que já está mais doente ainda do que ele, e a pessoa devia ser curada, fica mais doente ainda. Mas se nós queremos ser pessoas curadas, restauradas, nós devemos abrir mão mesmo, o nosso coração para perdoar uns aos outros mesmo, e aceitar. Não sei por que cada um quer mudar o outro do jeito que o outro é. Deixa o outro, se a calça dele é baranga, deixa ele andar com a calça baranga dele. Se quer mudar o outro lado, deixa ele andar com sapato preto e branco. Ah, não vai de sapato pastor Rony para sapato de dançarino. Então, isso é coisa do capeta. Eu acho engraçado, as pessoas têm mania de falar que tudo é do capeta, você já viu? Né? É do capeta, capeta assim, mano, Deus me livre do céu. Isso aí, isso é coisa do capeta, olha o cabelo sarará, coisa espantada pelo jeito que é. Né? E as pessoas, tudo que ela não gosta, tem mania de falar que é do capeta. O capeta é pai do rock, o capeta é pai disso, o capeta é pai daquilo. Você sabe uma coisa, a única coisa que eu sei que o capeta é pai é da mentira. A Bíblia fala que ele só é pai da mentira, ele não é pai de nada não. Ele quer até apossar de tudo, ele já gosta de apossar, você fala que é dele, aí quer tomar conta mesmo. Ah, essa irmã é do diabo. Ah, é? Então é minha mesmo. Não, ela é de Jesus, ela é abençoada. Amém. E nós decidimos abrir o coração para amar uns
aos outros. Aí sim, quando nós abrimos lá Isaías 58, está dizendo, quando você abrir, a cura vai brotar rapidamente. Eu quero narrar o terceiro tópico muito rápido para você aqui. Nós precisamos perdoar nós mesmos. Quantas vezes nós estamos presos com a nossa energia roubada porque nós estamos presos na nossa própria condenação. Eu deveria ter feito assim no passado. Eu não fiz isso, olha para você ver. É por isso que minha vida está uma ruína. E ele começa a ruminar tanto aquilo ali, ele começa a ter tanto aquilo dentro dele, que ele não consegue ir para frente, ele não vive o presente, ele não vive o futuro, não vai viver, porque ele só está preso no passado dentro dele. Não poderia ter acontecido. Eu me lembro daquele filme A Cabana, não sei se você já viu esse filme. Um filho do homem, ele está com vários filhos ali na beira de um lago, um dos filhos dele afogou. Tem tantos anos que eu assisti esse filme, o filme é mais ou menos assim. Ele vai salvar o seu menino, na hora que ele vai salvar, a menina dele de 6 anos é raptada e morta. E o tempo todo ele passou se culpando ali, ele passa culpando Deus dentro dele ali, até que um dia ele recebe o convite para voltar àquela cabana. E ali ele tem um acidente, ele fica desacordado ali durante, não sei se é 3 dias, e Deus ali, a Trindade, a própria Trindade, se apresenta àquele homem ali e começa a curar ele totalmente por dentro. Me lembro de um pai que ele foi fazer um batismo, seu filho morreu afogado, e ele ficava se acusando. Ele falava, talvez eu podia ter feito isso, meu filho não teria morrido afogado, se eu fizesse isso. Quantos casamentos às vezes que destruíram, a pessoa está pensando, mas se eu agisse assim, meu casamento não tinha sido destruído, não tinha me separado, ou meu filho não tinha ido para o mundo das drogas. Eu quero dizer para você, para de ficar se condenando, porque quem te perdoa é o próprio Deus. E aquele que não se perdoa, ele quer se fazer maior do que o próprio Deus. Se nós quisermos crescer, meus irmãos, ter paz no coração, nós precisamos nos perdoar nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos magoados e chateados por nós mesmos, frustrados por nós mesmos. Mas é tempo de reconstruir os muros que se abalaram. É tempo de olhar para frente, porque Deus tem coisa muito maior para você. É tempo de crescermos em Deus. Eu conheço um jovem que ele sempre ficava chateado, tinha a sensação que ele tinha pecado, tinha errado. Às vezes a pessoa assim, fica tão preocupada, que aquilo gasta tanta força dela, que ela deixa de ir para frente. Até que nós ensinamos ele muito sobre a graça de Deus, ele cresceu e deixou de ser assim. Mas às vezes nós agimos assim. Às vezes nós ficamos nos condenando. Vou contar uma história para fechar para vocês. Diz que o profeta que tinha um dom de revelação. E ele era batata, não errava mesmo, ele falava mesmo a vida dos outros, tudo. E aqui já falou, quero ver agora, o meu pecado ele vai falar, ele vai revelar. Já que tem um dom de revelação, vou lá e ele vai revelar. Aí nós ele chegou lá no profeta, o profeta falou um monte de coisa boa para ele, ele falou, mas não é possível. Aí veio o profeta e falou, e o meu pecado? Ele falou, o seu pecado Deus mandou falar que ele não lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Aleluia! Porque quem te perdoa, quem te liberta, é o próprio Deus. Por isso olha para cima. Quero te fazer um convite, você que tem vivido assim, talvez preso dentro de você mesmo. Porque aquele que não perdoa, ele fica preso dentro da sua própria mente, preso na sua amargura, preso na sua angústia. Eu quero dizer, Deus quer te libertar, Deus quer te curar. Não tenha vergonha essa noite, Deus quer te fazer livre essa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus quer libertar completamente. Aleluia! Desse sentimento que tem te atormentado, dessa angústia que tem tirado o teu sono, tem tirado a tua alegria, que não tem deixado você ser feliz e andar para frente. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja magoado com você mesmo, talvez magoado com o irmão, talvez magoado com o próprio Deus. Deus não podia ter agido assim comigo, Deus não podia ter deixado meu filho morrer, Deus não podia ter deixado eu ser frustrado desse jeito. Mas eu quero dizer que essa noite é noite de cura, é noite de restauração, é noite de perdão de Deus na sua vida, é noite do próprio Senhor limpar a sua alma e te desnudar completamente. Mas eu tenho certeza, você vai sair daqui totalmente curado, você vai sair daqui totalmente restaurado, você vai sair daqui totalmente limpo dentro de você, limpo dentro da sua alma. Se você está assim, olha,
Não tenha vergonha. Vergonha é ficar doente, meus irmãos. Vergonha é ficar cheio de angústia, cheio de titica na alma. Mas, o Deus que cura aqui essa noite, o Deus de Abarravá. E se você deseja mesmo, levante as suas mãos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, porque eu sei que essa noite é noite de milagre, é noite de cura, é noite de restauração, é noite de Deus limpar você completamente essa noite. Quero te convidar você a vir aqui à frente, porque Deus vai trazer completamente uma transformação dentro de você. Senhor Jesus, o Senhor olha cada coração agora. O Senhor vê como cada um está por dentro, Senhor. Às vezes nós não conseguimos nos enxergar, mas o Senhor nos vê, Senhor. Senhor, por isso nós te clamamos com misericórdia, Senhor. Nós somos falhos, nós somos humanos mesmo, mas nós precisamos do Senhor, Jesus. Senhor, quando às vezes estamos doentes dentro de nós e fingindo, às vezes ali ser uma coisa, ser alegre, ser feliz, mas por dentro de nós estamos chorando, nós estamos tristes, estamos angustiados de alma, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos estar aqui esta noite para te pedir perdão, Senhor. Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido de caminhar com o Senhor, Jesus. Quantas vezes temos ficado magoados com o nosso irmão, temos ficado chateados, temos ficado angustiados dentro de nós mesmos. E, Senhor, mas o Senhor quer nos limpar completamente, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que por nós mesmos nós não podemos, Senhor. Mas nós te clamamos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa hora aqui agora, Senhor. Porque só o Senhor pode nos ajudar. Para nós mesmo é tão difícil, às vezes, abrir mão, Senhor, da nossa justiça, Senhor. Abrir mão daquilo que nos fizeram, das ofensas que nos fizeram, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode nos ajudar, por isso nós te clamamos por misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, toca no nosso coração, toca na nossa alma. Vamos pedir o pastor Rony que ora por cada vida agora. Deus